seguindo nossos diálogos sobre paz interior, sobre a conquista da paz interior e de um estado de felicidade genuína, vamos conversar um pouco mais sobre aceitação e sobre um dos temas mais importantes do cultivo da paz interior e, consequentemente, da meditação, o conhecer a mente. Ao longo da vida, todos nós podemos aprender que ver o mundo apenas pela lente do certo e do errado podem gerar mais confusão do que clareza. Buda e alguns filósofos da Grécia Antiga, como os estoicos, por exemplo, perceberam isso há séculos. Muitas vezes, essa busca por certezas absolutas nos leva a julgamentos precipitados e até a comportamentos compulsivos. Afinal, o que é certo e errado pode depender de inúmeros fatores e raramente é tão evidente quanto gostaríamos. Por isso, esses sábios do passado sugeriram outro caminho: o desenvolvimento de habilidades cognitivas que nos ajudem a navegar pelas dificuldades da vida com mais sabedoria. Em vez de perguntar isto é certo ou errado, a questão se torna: isto é hábil ou não hábil? E essa mudança de perspectiva faz toda a diferença. Quando falo sobre o cultivo da mente e sobre aceitação, é exatamente neste ponto que desejo que você se concentre. Não se trata simplesmente de aceitar tudo passivamente, mas de desenvolver as habilidades necessárias para viver com mais plenitude, ter uma mente mais flexível e serena e responder à vida com mais inteligência emocional. Aceitar, nesse contexto, não é resignação, mas um processo ativo de aprendizado e transformação. Habilidades são capacidades que nos permitem realizar tarefas, sejam elas simples ou complexas. Pense, por exemplo, em dirigir um carro. Algumas pessoas dirigem muito bem, sem dificuldade para trafegar em diferentes lugares, mas podem ter dificuldades ao tentar estacionar entre dois veículos. Essa capacidade específica, a baliza, é uma habilidade prática. Da mesma forma que existem habilidades motoras e técnicas, também existem habilidades cognitivas e emocionais, que moldam a forma como percebemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Entre essas habilidades, destaco 3 que considero essenciais para o caminho da aceitação, consequentemente, para o caminho da paz interior: a flexibilidade cognitiva, o autoconhecimento e o trabalho com as emoções. Ao longo de nossas conversas, vou falar um pouco mais sobre cada um deles. A flexibilidade cognitiva nos permite adaptar nossa forma de pensar diante de novas informações e desafios. Em vez de ficarmos presos a uma única interpretação dos fatos, aprendemos a ver as situações por diferentes ângulos. O autoconhecimento nos ajuda a compreender nossas reações, padrões mentais e crenças, tornando-nos mais e mais conscientes do que nos motiva e do que nos limita. Já o trabalho com as emoções envolve reconhecer e lidar com nossos sentimentos sem sermos dominados por eles, permitindo que nossa relação com o mundo seja menos reativa e mais equilibrada. Claro que tudo isso depende de você desenvolver um certo grau de autoconsciência. Praticamente, sobre essa autoconsciência que se trata todas as nossas conversas. Ao desenvolver essas habilidades, a flexibilidade cognitiva, o autoconhecimento e o trabalho com as emoções, não apenas melhoramos nossa capacidade de lidar com as adversidades, mas também
enriquecemos nossa experiência de vida. Nos tornamos mais serenos e eficazes no nosso dia a dia. Quando falamos em aceitação, muitas vezes pensamos em passividade ou resignação. Mas esse conceito pode ser muito mais dinâmico e poderoso. A aceitação deve ser vista como uma adaptação ativa à realidade, uma forma de reconhecer as circunstâncias atuais sem lutar contra elas, mas usando-as como ponto de partida para o crescimento pessoal e mudanças significativas. Esta abordagem ativa implica entender a aceitação não como um fim, mas como um meio de engajar-se mais completamente com a vida. Ao aceitar, você não desiste de suas aspirações ou deixa de lado seus valores. Ao contrário, você reconhece a realidade de onde está, o que permite navegar melhor no caminho para onde deseja ir. Isso envolve uma análise lúcida das situações, aceitando suas limitações e potenciais, e então, tomando decisões conscientes sobre como agir diante delas. Portanto, a aceitação é uma estratégia ativa que envolve presença, consciência e uma disposição para enfrentar a vida como ela é, o que, paradoxalmente, cria um terreno mais fértil para a transformação e a realização pessoal. Em essência, aceitar é adaptar-se criativamente, permitindo que a realidade atual oriente suas ações e decisões de maneira construtiva. Hoje gostaria que você pensasse na aceitação de uma forma mais profunda. Você pode reconhecer a aceitação como uma verdadeira atitude de desapego e renúncia. Essas duas palavras sempre geram confusão, mesmo para pessoas que seguem algum caminho espiritual. Existe uma diferença sutil, mas importante, entre o desapego e a renúncia, especialmente em contextos espirituais e filosóficos. O desapego é um estado emocional e mental no qual uma pessoa não é governada pelo desejo de possuir ou controlar as coisas, pessoas ou experiências. Desapego implica uma relação mais livre e aberta com o mundo. Não significa necessariamente evitar coisas materiais ou relacionamentos, mas sim não ser emocionalmente dependente deles. O desapego é mais sobre a atitude interna, de não permitir que desejos e posses dominem o seu comportamento ou a sua felicidade. O desapego surge como a capacidade de estar presente nas situações sem se agarrar aos resultados. Isso significa liberar a tendência humana de se fixar em expectativas específicas ou na ideia de como as coisas deveriam ser. O desapego não é indiferença, mas uma liberação consciente do excesso de emoções e pensamentos que nos prendem a ciclos de sofrimento e reatividade. Ao adotar essa postura, ganha-se liberdade para responder à vida de maneira mais adaptativa e menos condicionada pelos próprios preconceitos e hábitos. Uma pessoa sentada em meditação, observando a sua respiração ou concentrando-se em algum outro objeto, está praticando um profundo ato de desapego. A renúncia, por outro lado, é a ação de abrir mão de algo com um sentido mais físico ou externo. Em práticas espirituais, renunciar pode significar literalmente desistir de posses materiais, ou de um status social, ou de certos tipos de comportamento. É uma prática comum em muitas tradições religiosas, como um caminho para a pureza espiritual e o foco mais direto no desenvolvimento interior ou na busca divina. Enquanto o desapego é mais sobre como lidamos internamente com as coisas do mundo, a renúncia é mais sobre ações externas, deliberadas de abrir mão de algo. Ambos estão frequentemente conectados, pois a renúncia
pode ser uma manifestação externa do desapego interno, mas, no que se refere à renúncia, é possível você ir um pouco mais além em sua compreensão e prática. Embora possamos relacionar a renúncia às coisas materiais, em seu sentido mais profundo e transformador, renúncia é abandonar toda forma de mentalidade que gera sofrimento. Para compreender melhor essa forma de renúncia, que é absolutamente espiritual, sem nenhuma relação com a materialidade objetiva, e sim subjetiva, você precisa conhecer melhor a sua mente e saber como ela funciona. Você precisa reconhecer a nossa forma de conhecer o mundo, que é baseada inconscientemente muitas vezes no apego, na aversão e na indiferença. A indiferença é a forma mais profunda de desamor e, portanto, de ignorância. Se quisermos ter uma vida mais voltada para a felicidade do que para o sofrimento, mais apta à liberdade e não às prisões interiores, mais condizente com a paz e não com o caos, temos que aprender a abandonar toda a mentalidade instituída em nós que gera sofrimento. Seria sábio você perguntar: mas o que é exatamente uma mente que gera sofrimento? Uma mente que gera sofrimento é aquela que habitualmente se envolve em padrões de pensamentos e emoções que contribuem para a infelicidade e a desordem emocional. Esse conceito é amplamente explorado em várias tradições filosóficas e espirituais, como no budismo e no estoicismo, e também na psicologia moderna. Aqui estão alguns aspectos centrais de como uma mente pode gerar sofrimento. Posso começar falando sobre o apego. A mente que gera sofrimento frequentemente se apega a desejos, expectativas e ideias específicas sobre como as coisas deveriam ser, em vez de aceitar como realmente são. Esse apego pode levar a decepções constantes, quando a realidade não corresponde às expectativas. Como companheira inseparável do apego, temos a aversão. Tanto o apego como a aversão são raízes que condicionam a nossa razão. Assim, quando a mente não é trabalhada, quando você não se conhece, a razão, que deveria ser um instrumento para elevar a sua vida e trazer luz à sua existência, pode se tornar sua inimiga. A aversão pode ser entendida como uma forma de comportamento, às vezes infantil e regredido, onde, por todos os meios, tentamos evitar aquilo que pode nos causar sofrimento. Mas é impossível, em algum momento, não vivenciar aquilo que não se quer e não se perder aquilo que se está apegado. Assim, a aversão é algo que gera constante ansiedade e medo. Conjuntamente com a aversão, temos a resistência à mudança. A mente sofredora muitas vezes resiste à mudança e à impermanência, que são características inevitáveis da vida. E essa resistência pode manifestar-se como medo, ansiedade ou tristeza frente às transições e às perdas. Toda forma de resistência emocional à mudança ou é gerada ou pode gerar outro fator que deve ser conhecido em sua mente, que é o pensamento negativo. Padrões de pensamento negativo, como pessimismo, ruminação e preocupação, são comuns em mentes que geram o sofrimento. Esses pensamentos tendem a exagerar as adversidades e minimizar as possibilidades positivas. Dentre os fatores mais profundos do conhecimento da mente está a identificação com o eu. Um forte sentido de ego ou identificação com o eu e o meu podem levar a mente a sofrer quando se sente ameaçada. Isso inclui a defesa de uma imagem de si mesmo que pode não corresponder à realidade, gerando conflitos internos e externos. Boa parte dos problemas que temos com outras pessoas se referem justamente a essa identificação com o eu, ou a identificação
com as idealizações que fazemos sobre nós mesmos. Um outro ponto importante a se considerar no conhecer a mente é a falta de perdão e ressentimento que muitas vezes alimentamos em nossa interioridade. Manter ressentimentos e não ser capaz de perdoar também pode perpetuar o sofrimento. Essa atitude mantém a mente focada em eventos passados de forma negativa, impedindo a cura e a libertação emocional. É de vital importância para que possamos ter paz interior, que saibamos cultivar uma atitude de perdão e nos libertar de toda forma de ressentimento. Outro fator presente na mente habituada a gerar sofrimento é a desconexão com o presente. Uma mente que gera sofrimento muitas vezes vive no passado ou no futuro, ignorando o momento presente. Essa desconexão pode levar à perda de vivenciar alegrias simples e à incapacidade de tomar ações eficazes no aqui e no agora. Muitas pessoas estão presas em certas formas de devaneio, na idealização de uma vida que não tem. Tudo isso demanda uma forma de desconexão do presente. Em resumo, uma mente que gera sofrimento é aquela que se engaja em padrões de pensamento e comportamento que distorcem a realidade e criam barreiras emocionais e psicológicas, limitando assim a capacidade de viver uma vida plena e equilibrada. Reconhecer e transformar esses padrões pode levar a uma experiência de vida mais livre e feliz. Isso consiste numa parte essencial daquilo que eu posso considerar como verdadeiramente espiritual. De nada adianta cultivarmos crenças em seres superiores se não formos capazes de ordenar minimamente a nossa mente. Pense sobre esses padrões, reflita sobre eles e procure identificá-los em sua mente. Procure ver como cada um deles pode tornar a sua vida mais restrita, apertada, defensiva e infeliz. No entanto, existe um paradoxo importante para ser compreendido aqui. Simplesmente reconhecer esses padrões negativos não significa que você possa mudá-los imediatamente. A verdadeira mudança não ocorre apenas pelo desejo de se libertar dessas amarras mentais e emocionais. Curiosamente, ao tentar escapar agressivamente da negatividade, você pode estar reforçando outro padrão negativo, a aversão por si mesmo. Assim, se você desejar transformar a sua mente e a sua vida, precisa primeiro aceitar e acolher suas imperfeições e sua humanidade. Somente a partir desse acolhimento e aceitação é que você poderá desenvolver uma mente afetiva para consigo mesmo e uma sabedoria amorosa que oriente suavemente na verdadeira transformação da mente. A partir dessa simplicidade sincera, você pode cultivar uma atitude de humildade para consigo mesmo e desenvolver uma sabedoria amorosa que o guie suavemente em direção a uma verdadeira transformação mental. A verdadeira aceitação é um processo profundo de reconhecimento e apreciação de si mesmo, exatamente como você é e no momento presente. Esse ato de aceitar-se plenamente não só envolve reconhecer suas forças, mas também acolher suas falhas e limitações com compaixão e sem julgamentos. Ao abraçar integralmente quem você é, você abre espaço para um amor próprio e autêntico, o que é a base para qualquer transformação significativa. Esse amor e aceitação próprios tornam-se a fundação para se orientar rumo a objetivos mais elevados e significativos. Quando você se aceita e se ama verdadeiramente, a motivação para crescer e evoluir surge não de um lugar de insuficiência, mas de um desejo de expressar
a plenitude de seu ser. Isso facilita um movimento em direção às aspirações mais elevadas, de maneira mais alinhada e consciente, permitindo uma evolução pessoal que respeita o seu ritmo e as suas verdadeiras necessidades.